Olá, boa noite. Meu nome é Raquel, sou consagrada da comunidade de vida. Vim partilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com celibato. Sou celibatária, tenho 30 anos e moro em Curitiba, certo? E partilhando um pouquinho com vocês sobre o celibato, assim, né? Eu fiz memória da minha história, né? E louvo muito a Deus, né? Porque Deus, ele está em todos os momentos e a gente, quando vai contemplando, olhando para a nossa história, nós vamos vendo realmente a intervenção de Deus, né? E eu louvo a Deus, né? Meus pais são consagrados da comunidade Shalom, como comunidade de aliança. E desde criança, né, eles foram me educando na fé, né? E isso foi gerando em mim valores, né? Valores de eternidade mesmo, né? De fidelidade a Deus, né? De olhar para eles e ver realmente o desejo deles por Deus. E também ia gerando em mim esse desejo de querer a Deus e a vontade de Deus sempre, né? Nisso, eu entrei na comunidade. Morei no Rio de Janeiro, tive a graça. Quando a gente entra na comunidade, a gente faz o primeiro ano de postulantado. E o meu postulantado, né, que é o primeiro ano de experiência na comunidade, foi no Rio de Janeiro. E eu tive a graça de morar com os 3 estados de vida, né? O sacerdócio, o matrimônio e o celibato, né? E eu fui vendo assim a beleza e a riqueza de todos eles, né? Assim, de vendo como eles se complementavam, né? E diante da minha casa só tinha celibatárias, né? E eu ia olhando e vendo assim, oh meu Deus, o jeito delas de se divertir, de rezar, assim, de estarem com Deus, né? De se dar, de se ofertar. E eu muito me atraindo, já ali eu me chamando a atenção, né? Mas assim, diante de tudo, não era tempo de fechar aquilo ali, né? Mas foram as sementes assim, que o Senhor foi colocando já no início da minha caminhada, né? Foi vendo, né? E foi me atraindo desde já ao celibato, né? Esses pequenos detalhes, né? Mas aí, aos poucos, na oração, Deus ali foi falando, né? E a voz de Deus realmente foi sempre me guiando, né? E acredito que quando a gente vai trilhando, né? Um caminho tanto na vocação, mas também um caminho para descobrir o nosso estado de vida, né? Então, a posse, né? Realmente é a voz de Deus, né? E eu vou partilhar um pouquinho com vocês dessa voz de Deus que foi ali me conduzindo e me atraindo, me conquistando realmente, certo? E aí, nesse processo, assim, né, eu fui realmente vendo, diante disso, né, que eu olhava para as minhas irmãs, para tudo, né, assim, para a voz de Deus, que Deus ia me falando, né, e ao rezar e perguntava a Deus, né, assim, logo no meu postulantado no começo, assim, eu já quis também saber, meu Deus do céu, qual é o meu estado de vida, né, o que é que tu me criaste, assim, para ser e expressar ao mundo, né. E ali o Senhor já me falou logo de cara, né, que não perturbeis o amado antes que ele o queira, né, e de primeiro eu fiquei assim super chocada com aquela frase, né, quando eu fui rezar e perguntei a Deus sobre isso. E aí quando ele me disse isso, eu pensei, não quero mais saber de estado de vida. Então para mim foi de certa forma, foi tempo ali no meu postulantado de realmente viver o postulantado, né, que é realmente uma experiência com a comunidade, com Deus ali no carisma, né. E não tempo de discernir já o estado de vida, né? Que eu era muito agoniada, sempre fui assim, né? E Deus foi ali aos poucos me moldando, né? E me fazendo esperar e ouvir a voz dele e acolher, né? E foi muito engraçado, assim, né? Porque depois, ao longo do processo, eu fui vendo, né? Deus me deu novamente essa palavra, mas me deu a continuidade dela, né? Que vai falando justo do celibato, assim, né? Não só do celibato, né? Pode ser também para outros, né? Mas Deus foi tocando no meu coração ao celibato, né? Que Ele me fazia voltar para Ele, que era tempo, né? Que o inverno já passou, a chuva já se foi e que a gente podia trilhar esse caminho junto no tempo certo, né? Que já foi depois, ao longo da caminhada na comunidade, já era discípula, né? Quando o Senhor retornou essa palavra e aí no finalzinho é um poema e no final diz, né? Não perturbeis o amado antes que ele o queira. E eu fui vendo assim que Deus me chamava realmente ao celibato, né? Mas aí, diante desses processos, né? São muitos, é muito maior do que nós, né? Então eu olhava assim, via os meus pecados, os meus limites, né? Via as minhas paixões, né? E
E olhava assim e falava assim, meu Deus, mas por quê, né? Se tu me chamas ao celibato, mas por quê que é tão difícil, mas assim, viver? Porque eu me apaixono na realidade, né? Eu ficava me questionando, meu Deus, pra quê? Se tu não me chamar isso, por que isso é tão forte dentro de mim, né? E o Senhor falava assim pra mim, né? Que o caminho dele nunca era o mais fácil, mas é sempre um caminho de verdade, né? E quando ele foi falando isso ao meu coração, na oração, realmente eu falei assim, não, então eu vou acolher, né? Porque é o teu caminho, não é o meu caminho, não é o que eu quero, né? É a tua vontade para a minha vida, né? E a partir do momento que eu vou ouvir na tua vontade, vou me descobrindo quem eu sou, né? E eu fui trilhando esse processo, né? Eu falei, não, realmente é isso aqui mesmo, né? Eu vou caminhar nisso, né? Só que, como eu disse, partilhei com vocês, era muito agoniada. E já queria viver logo no tudo, assim, né? De cara, já queria viver, não, é isso que Deus falou, então bora, né? Resolver logo isso, né? E aí, nisso, nessa minha agonia de querer logo viver, né? Assim que o Senhor me chamava, e não esperar o tempo certo. Aí nesse processo, assim, né, eu partilhei com minhas autoridades, né, e já quis logo fazer o retiro de candidatos ao celibato, né, e aí eu falei, não, calma aí, vamos ver se é isso mesmo e tal, né, mas eu já na minha agonia, naquele desejo de realmente querer logo viver isso, né, eu fui procurar quais eram os lugares que tinham retiro e tal, e me organizei inteira nas minhas férias, né, pra fazer esse retiro. E aí eu fui, né? Falei pra minha formadora e tal, não sei o quê. Porque, enfim, a gente que é responsável, né? Então eu fui atrás. E aí, nisso, quando eu cheguei lá, me organizei tudo, tirei as férias naquele período para me fazer o retiro. Quando eu chego lá, o que acontece? O retiro foi cancelado, eu não sabia, tinha mudado a data e eu só fui de férias, né? Meu Deus, eu não acredito nisso, assim, né? E aí se levanta todos os questionamentos e eu, meu Deus, será que é isso mesmo, não é e tal. Mas aí assim, eu sempre fui falando e confirmando que realmente era isso, né? Então, não, eu vou acreditar na voz de Deus que me chama. E nisso, eu voltei de férias, né? E aí, pra minha surpresa, porque Deus é muito providente e é Ele que vai conduzindo, né? Foi Ele que foi me conduzindo, né? Ele me deu, antes de ir pra tirar minhas férias, né? E fazer isso, eu rezei e o Senhor me deu uma palavra em Jeremias que dizia, né? Que por profeta, né? Que ele ia caminhando nas águas, as águas que o Senhor ia conduzindo ele e aí ao templo e as águas ia cobrindo cada vez mais, né? O pé, o joelho e até o corpo ele só ia conseguir atravessar nada. E aí o Senhor me deu essa palavra e nessa palavra, no começo dela diz que é o Senhor que vai conduzir, né? E aí eu vi muita condição de Deus, porque quando eu cheguei, né, eu fiquei assim, oh, meu Deus, eu fui, me organizei toda para ir para fazer esse retiro, mas não teve, né? Porque enfim foi cancelada. E aí quando eu volto, para minha surpresa, e ia fazer esse retiro aqui na missão de Curitiba, né? Pela primeira vez, nunca tinha tido esse retiro de candidatos ao celibato aqui na missão, né? E foi a primeira vez que teve, né? E eu fui vendo muito a providência de Deus e o cuidado de Deus, né? Que me surpreendeu, que foi além assim, da minha imaginação, né? Que teve aqui, né? Não precisei ir para longe, né? E aí eu fiz o retiro e tudo, e eu fui vendo que realmente era Deus que ia me conduzir, que não era eu a me conduzir nesse processo, né? Em toda a minha vida é Deus a me conduzir. E aí eu fiz esse retiro, né? E depois desse retiro eu fui trilhando um caminho de 1 ano, né? Fazendo retiros pessoais, trilhando esse caminho de intimidade com Deus e vendo que realmente era esse o meu chamado, né? Que era isso que Deus me criou desde sempre, para ser celibatária, né? Ser shalom e celibatária, graças a Deus, né? E eu estou aqui, graças a Deus, por graça de Deus mesmo, né? E aí, quando eu fui fazer esse retiro, partilhando um pouquinho, ao longo depois de 1 ano, né, que eu fiz esses retiros mensais, no final, quando terminou esse período de 1 ano, eu fui fazer o retiro para pedir, para fazer os primeiros votos no celibato, né? E aí eu vou para minha oração, para minha formação pessoal, né, com minha formadora e tudo.
Senhor quiser fazer e falar, né? Eu, meu Deus do céu, não acredito que eu vou aberta ao que Deus quer ouvir falar, né? Eu, meu Deus, mas eu já disse tanto que era isso. Porque eu não queria, né? Já queria ir tudo bonitinho, é isso, vou fazer o pedido, né? E aí, quando ela me fala isso, vai sendo uma faca, assim, que penetra no meu coração, e meu Deus, né? Eu vou aberta para o Senhor quiser falar, e se quiser desfazer os planos, pode desfazer, que eu estou aqui, né? E aí eu fui aberta para ouvir a voz de Deus, né? E a liturgia do dia foi uma grande resposta de Deus para mim naquele dia, né? Porque era dia da Santíssima Trindade e a leitura era de Romanos 5, né? Que fala que diante das tribulações é gerado a fidelidade é gerada a paciência, as tribulações é gerada a paciência é gerada a fidelidade é gerada a esperança, e a esperança, ela não engana, né? E aí, diante dessa palavra, eu fui tendo muito essa experiência, né? Que realmente foi sendo gerado em esperança no celibato, né? Foi sendo gerado em esperança na vontade de Deus para a minha vida, que é do celibato, né? O que é o celibato, né? E eu falei assim, essa esperança, ela não vai me enganar. Eu posso acreditar na vontade de Deus, né? Eu posso crer que realmente é isso que Ele quer para a minha vida, né? E aí nisso eu pedi realmente, né, a carta, né, pedi para fazer os meus primeiros votos e aí eu vim fazer, né, fiz os meus primeiros votos no dia 27 de dezembro de 2019. E aí nesse processo, né, nesse ano de 2019, eu tive uma experiência muito forte com São José, né, porque naquele ano ele foi meu santo padrinho na comunidade, a gente tem esse costume de ao final do ano tirar um santo padrinho, né? Naquele ano foi São José. E no papelzinho, quando a gente pega, tem uma frase, né? E a frase dele, ele nunca falou nada, né? Na Bíblia, assim, tal. E a frase que ele diz é que tem escrito, né? Que ele acolheu Maria em sua casa, né? E ao longo do ano eu fui rezando muito com essa frase. Oh, meu Deus, que eu possa também eu acolher Nossa Senhora na minha casa, no meu coração, né? Que ela também possa vir ao meu encontro e me ajudar nesse processo, né? Na minha vida, né? Me ensinar realmente, né? E foi através dele que eu fui realmente sendo mais íntima de Nossa Senhora, né? Uma grande graça. E como eu partilhei com vocês, a minha missa foi no dia 27 de dezembro, né? Era nas oitavas de Natal. E para mim foi muito forte isso, porque foi justo onde Deus, né, em Natal, ele cumpre as promessas dele ao povo, né? Ele se encarna, né? No Natal que ele se encarna, que o Verbo se faz carne, né? E ali, também no Natal, Deus queria fazer carne, né? Na minha carne, né? Então, através também de Nossa Senhora, né? Porque a encarnação passou pelo sim dela, né? E o Senhor também quis passar pelo meu sim, pela intercessão dela, né? Então, eu sou muito grata a Deus, né? Por tudo que Ele fez e faz na minha vida. Era isso, assim, que eu tenho para partilhar para vocês, né? Que Deus abençoe e rezem por mim. Shalom.